Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now desta sexta-feira, dia 20 de agosto. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado. Na companhia dele, meu parceiro aí da semana inteira, de todas as tardes, Rafael Lara, fazendo um giro aí também em tempo real sobre os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro. São agora 4 horas e 33 minutos. A gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado. Ibovespa segue aí o script da última quinta-feira, depois de uma queda consistente durante a manhã, chegando aí a mínima de 116 mil pontos, tomou fôlego, emergindo no início da tarde, seguindo o bom desempenho das bolsas nos Estados Unidos, que novamente são puxadas por ações de empresas do setor de tecnologia. Vamos dar uma olhada como é que está a situação aqui no índice brasileiro. Rafa, primeiramente, boa tarde para você. Vamos começar aí atualizando os nossos telespectadores. A semana foi complicada, a gente acompanhou tudo aqui, né? Não só no BMC Now, mas em toda a nossa programação aqui na casa. Vamos dar uma olhada aí. Sim, exatamente. É um mercado bastante interessante da gente dar uma olhada, né? Bom, boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no BMC Now. O Ibovespa hoje ele começou o dia com uma tendência de queda, tá certo? Ele estava ali numa mínima dos 116 mil pontos, mas acabou aí durante, eu acho que talvez pelo otimismo da nossa programação, que hoje estava sensacional e continua sensacional até o fim do dia, o Ibovespa acabou dando uma decolada aí e agora está perto de renovar a sua máxima intradia, né? A máxima dele foi de 118.318 pontos, nesse momento ele opera uma alta de 0,81% aos 118.116 pontos. Entre as maiores altas do dia, nesse momento a gente tem a Sabesp disparando 10,53% nesse momento. Depois, em segundo lugar, vem a CCR Rodovias, juntamente com a Eco Rodovias, com 4,5% de alta. E Dux e Equatorial completam o ranking das top 5 aí, com mais de 4% de alta, né? Edux com 4,3% e Equatorial agora com 4,4% passou a Edux. A Apivida também está subindo mais de 4% nesse momento. Sul América, Klabin, Grupo Notre Dame Intermédica, Banco Inter sobem mais de 3,4% nesse momento e CVC, Cogna Educação, Azul e Semig sobem mais de 2,6% no pregão dessa sexta-feira aí, buscando aí, né, poder ter um fim de semana de bastante bom humor. Bom, entre as maiores quedas do dia a gente tem a Natura ter uma queda de 1,21%, uma queda até que eu acho até um pouco estranha, Hanna, porque a gente passou essa semana inteira, né, com quedas muito fortes, assim, a gente olhar o índice, né, o gráfico e ver 15, 20 ações caindo mais de 3%, de 2%, então ter a maior queda do dia com 1,2% é algo que a gente está vendo até com um certo otimismo, né? Bom, Petrobras 1,05%, né, Petri 4 e Petri 3, 0,7%. Bradesco, né, BBDC 4 cai 0,53% e BBDC 3 cai 0,4%. Então, Unibanco 0,3% de queda também. Lojas Renner, B3SA3, Minerva, Magazine Luiza, Metalúrgica Gerdau, BR Distribuidora e Cielo e a outra da Gerdau também caem nesse momento entre 0,04% e 0,1%. Já o dólar cai 0,62% a R$ 5,39, enquanto o Bitcoin sobe 6,05% aos R$ 261.512. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações aí do mercado brasileiro. A gente aproveita então para dar um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas americanas. Olha só, S&P 500 com alta de 0,82%, Dow Jones também segue no positivo, né, com alta de 0,66% e Nasdaq também com alta, aí a maior alta entre as bolsas americanas de 1,06%. Vamos ver como é que está o dólar. Nesse momento, o dólar segue em queda de 0,33%, mas ainda segue bastante alto, né, sendo cotado a R$ 5,39.
Já o barril do petróleo segue aí em queda de 2,35%, sendo comercializado a 62 dólares o barril. E ainda de olho no mercado lá fora, a Marathon Petroleum Ohio e a Archer Daniels Midland anunciaram a formação de uma joint venture para a produção de óleo de soja, que será vendido exclusivamente à Marathon para a fábrica de diesel renovável. A gente vai até os Estados Unidos com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que explica e conta os detalhes para a gente. As refinarias têm buscado um acesso seguro às matérias-primas em meio a um cenário de restrições de oferta e também de aumento crescente nos preços de gordura, graxas e óleos. As empresas esperam que o complexo de processamento de soja da Joint Venture em Dakota do Norte produza cerca de 600 milhões de libras de óleo de soja refinado por ano, que é matéria-prima suficiente para cerca de 75 milhões de galões de diesel renovável. Essa é a expectativa até 2023. O volume é aproximadamente 40% da matéria-prima necessária para abastecer a planta de Marathon em Dixon, também na Dakota do Norte, que é projetada para processar cerca de 180 milhões de galões de diesel renovável por ano. A empresa é majoritária pela ADM com 75% das ações e o restante fica com a Marathon. A ADM, para as pessoas conhecerem um pouco, ele é um conglomerado com base em Illinois, que opera mais em 270 fábricas em todo o mundo, onde grãos de cereais e plantas oleaginosas são transformados em inúmeros produtos para a indústria de alimentação, bebidas, várias indústrias, forragens de animal também. Isso para mercados do mundo inteiro. Já a Marathon Petroleum Corporation é uma empresa americana de refino, marketing e transporte de petróleo que tem sede em Ohio. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E seguindo aqui com o nosso BMC Now, a gente aproveita então para dar uma olhada, para ver quem já está aqui no nosso chat, nos acompanhando aí nesta sexta-feira, né, finzinho de semana. Vamos dar uma olhada aqui, o Roberto Silva já desejando aí um bom final de semana, o Sandro Figueiredo também já comentando aqui, o Helder já colocando aqui, a professora Hanna está chegando, estou tentando entender ainda a piada do Helder aí esses dias, o Helder podia deixar aí no chat aí para ver se a gente consegue entender, né, Rafa? Quem mais está por aqui? O Clóvis Arruda também dando boa tarde, o Gel Hans também já dando um boa tarde. A gente vai repercutir aí os principais assuntos que movimentaram aí o mercado financeiro também com os nossos convidados. A gente recebe hoje o Matheus Messias, analista da Inside Research, e também o Victor Paganini, analista técnico da Quantzer, trazendo um panorama sobre os números que estão se destacando nesta sexta-feira. Mas agora a gente segue então com o nosso giro de notícias, trazendo muita informação para você que está nos acompanhando. A Azul negocia com credores da Latam a compra da operação aqui no Brasil. E o Rafa tem os detalhes aí sobre o setor, né, Rafa? Hanna, a companhia aérea Azul está em conversação com credores da Latam com o objetivo de fazer com que eles convençam a aérea a vender a sua operação no mercado brasileiro. Com a pandemia do novo coronavírus, algumas das operações comerciais da Latam chegaram a entrar em recuperação no ano passado. O jornal Valor Econômico apurou que as empresas discutiram a possibilidade de um negócio no ano passado, mas as negociações não foram adiante, porque os proprietários não quiseram abrir mão do controle do grupo. Hanna. Obrigada, Rafa. A Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, informou em fato relevante a aprovação da contratação de operação de crédito a longo prazo por meio da 16ª emissão pública de debêntures simples não conversíveis em ações da espécie quirografária, sob regime de garantia firme, em 2 séries para distribuição pública no montante de 750 milhões de reais. De acordo com a empresa, os recursos arrecadados serão destinados aos projetos enquadrados como prioritários para fins de emissão de debêntures incentivadas de infraestrutura. Já os recursos da 2ª série serão usados na complementação do programa de investimentos da companhia.
E a B3 anunciou aí que vai lançar ainda neste ano o índice voltado para o respeito à diversidade, um dos indicadores do S da sigla ESG, que reflete os compromissos ambientais, sociais e de governança. De acordo com o Estadão, a Bolsa estrutura aí um índice em parceria com a consultoria Great Place to Work, responsável pelo ranking das melhores empresas para se trabalhar, mas ainda a metodologia não foi definida. De qualquer forma, o índice deve ser composto por empresas que têm certificado e estão no ranking da GPTW, que não vai exigir que os participantes respondam um questionário. O desdobramento, um dos desdobramentos, na verdade, possíveis no novo índice é a criação de produtos financeiros. E a Justiça Federal da cidade de Minaçu, no interior de Goiás, determinou a suspensão imediata das atividades da mineradora Sama, controlada pela Eternity, em cumprimento à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. O Rafa tem mais informações sobre essa decisão? Hanna, a Eternity paralisou, as operações da subsidiária, mas informou em um comunicado nesta sexta-feira que está enviando todos os esforços necessários para reverter a referida decisão liminar, demonstrando a regularidade da sua operação. A Sama Minerações Associadas atua há mais de 50 anos no mercado de produção de amianto crisotila, uma atividade proibida pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, desde 2017, devido aos danos ambientais e à saúde, podendo contribuir para o desenvolvimento de câncer. Com sede em Minaçu, a empresa comercializou 3 milhões de toneladas da fibra nos últimos 10 anos e atualmente exporta o material para mais de 150 países. Após um extenso período de hibernação, a Eternity reativou a planta da Sama no fim do ano passado, respaldada pela Lei de Goiás, que permite a extração e o beneficiamento de amianto apenas para exportação à Eternity, aí, igual a gente estava falando agora. Hanna. É isso aí, Rafa. O novo secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo, Rodrigo Maia, disse durante a sua posse no Palácio dos Bandeirantes que pretende deixar organizada aí a pasta até o final da sua gestão em relação à concessão ou à privatização da Sabesp. Maia disse que conversou com o governador e que está marcada e que isso marca, a sua passada aí pela gestão. A declaração de Maia fez a ação da Sabesp disparar durante o pregão nesta sexta-feira, chegando a subir mais de 11%, sendo comercializada a R$ 36,89, liderando as altas do dia. Inclusive, a gente já dá até uma olhada aqui, estou dando uma atualizada, as ações da Sabesp seguem liderando aqui com alta de mais de 10%. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, a rede de lojas Renner sofreu ataque cibernético no início da noite de ontem, após uma pane na operação do site e aplicativo da empresa e também de suas marcas como Camicado e Ashua, chegando aí a ficar fora do ar na tarde de ontem, no início aí da noite de ontem. Rafa tem informações aí da varejista, que inclusive notícia dada em primeira mão aqui pela BMC, né, Rafa? Hanna, a gente deu aqui em primeira mão aqui no nosso portal, equipe, todo mundo bastante unida aí pra gente dar essas notícias em primeira mão pro nosso telespectador, pro nosso investidor que está em casa. Bom, o ataque hacker resultou em uma indisponibilidade em parte de seus sistemas de operação de e-commerce, mas informou que não houve um vazamento de dados dos clientes da Renner. O sistema de pagamentos de algumas lojas chegou a travar de operar em algumas unidades, com a queda de mais de 2.500 servidores com ataque que criptografou todo o data center da companhia. A varejista disse que acionou seus protocolos de controle e segurança para bloquear o ataque e minimizar os impactos. Nas redes sociais da rede, os clientes disseram que os criminosos teriam usado um vírus que tem o poder de derrubar e travar os servidores para invadir o sistema da empresa. A Renner informou ao mercado que a maior parte das operações já foi restabelecida. Que susto, né, Hanna?
Beleza, Rafa, obrigada aí pelas suas atualizações. Falando agora na venda de shoppings, né, que anunciou aí que deve crescer 58% na comparação com o ano passado, recuando 3,5% na comparação com 2019, período pré-pandemia de Covid-19. Após ano difícil para o setor de shopping, um dos mais afetados pela pandemia, ele está vendo aí uma recuperação gradual, tendo uma melhora nas vendas, ao passo que as restrições de funcionamento vão ficando mais flexíveis. Embora existam muitas incertezas no ar, o ano de 2021 já deve ser bem melhor que o de 2020. A Abrase, a Associação Brasileira de Shopping Centers, prevê aí que as vendas no setor totalizem 204 bilhões de reais em 2021. E a Abrase não soltou as projeções para o faturamento logo no começo do ano e fez a divulgação apenas nesse momento devido ao excesso de incertezas que a gente vem passando aí nesse ano. Lembrando que essa matéria, gente, também está no portal aqui da BMC, bmcnews.com.br, portal que está sendo sempre alimentado, né? O pessoal sempre colocando muita matéria de qualidade, né, Rafa? Exatamente, Hanna. A gente aqui, todo mundo unido, aí, liderados pela grande Mariane Paim, que está nos assistindo agora. Então, um beijo enorme para a Mariane aí, que está com a gente aí todo dia aqui, né? A nossa líder do portal aí, esse portal que eu já garanti já de manhã, agora reafirmo à tarde. Se você não está acompanhando o portal da BMC News, está perdendo tempo. Se você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Então, assim, sinceramente, assim, se fosse você, entrava lá, www.bmcnews.com.br, ativava a notificação, ativava tudo, porque lá tem notícia em primeira mão, informação que gera valor, né, Hanna? É isso aí, inclusive já compartilhando aí o link do nosso portal com seus amigos, o pessoal do trabalho, seus familiares também, para que todo mundo fique muito bem informado sobre o mercado financeiro e, é claro, com informação bem apurada e de qualidade. São agora 4 horas e 49 minutos, a gente segue aqui trazendo atualizações. A empresa capixaba Istec, especialista em cibersegurança, pede registro para a IPO e segue a caminho da B3 em busca de recursos para financiar o seu crescimento orgânico e também para também fazer mais aquisições. O Rafa tem mais informações sobre mais essa oferta, né, Rafa? Semana cheia de novidades de IPO no mercado. Hanna, a empresa de cibersegurança Istec, com sede em Vitória, protocolou o seu registro para uma oferta inicial de ações. O anúncio ocorre no momento em que a migração acelerada da demanda por serviços para canais digitais, diante do isolamento provocado pela pandemia da Covid-19, tem trazido consigo uma escalada de ataques cibernéticos a empresas de inúmeros setores. A IST tem seu nome atribuído a uma expressão cunhada nos anos 90, classificando a internet como uma supervia de informação. Atualmente, além da matriz, a empresa possui 9 escritórios, sendo 8 espalhados pelo país e um lá na Flórida, nos Estados Unidos, e afirma que tem cerca de 500 funcionários. Entre eles estão Itaú Unibanco, B3, Raizen e o grupo GPA, o grupo Pão de Açúcar. Nos últimos 12 meses, a IST acumulou cerca de 257 milhões de reais em receita líquida. Hanna. Obrigada, Rafa. E ainda falando, né, sobre a privatização da Sabesp, hoje pela manhã o André Gordon, gestor da GTI, fez uma análise no BMC News para o cenário, também visando os impactos que a medida pode trazer para o mercado. Vamos acompanhar. Vendo aí Sabesp disparada, né? Agora exatamente isso, por uma frase aí, exatamente o governador nomeando aí, o governador de São Paulo nomeou Rodrigo Maia como secretário de Projetos e Ações Estratégicas aqui do governo de São Paulo. O Maia disse aí numa possível privatização de Sabesp, nesse momento Sabesp está com 13,56% de alta. Encaixa exatamente no que você estava falando. Eu fico muito feliz com isso. E eu fico muito feliz com isso porque é uma das nossas principais posições aqui no fundo, é uma posição média, né? Ah, então você tá feliz mesmo. Então, eu diria que a alegria de hoje ela compensa um pouco a tristeza dos últimos dias, porque assim como apanhou muito, né? Não foi precisar nada nesse governo, a Sabesp escapou. O resultado, como vocês mencionaram, ele foi um pouco abaixo pela alta de alguns custos, sim, né? Tem a questão do racionamento que não vai impactar, mas que bem ou mal, é um ruído que fica no radar. O que acontece assim, na nossa indústria hoje tem muito hedge fund que tem visão de muito curto prazo
né? E os hedge funds, eles são muito grandes, os investidores colocam muito mais dinheiro em hedge fund do que em bolsa, né? Fundos de ações. Sim. Então esse dinheiro, eles precisam eles compram muito do temático, né? E aí, vamos comprar essa Sabesp porque vai privatizar depois que passou a lei do saneamento, né? Aí é aquele dinheiro que vem grande, aí provoca uma alta, só que na hora que o cara vira a chave e fala, putz, não vai, ele não quer saber o que vai ser a Sabesp daqui a um ano, se o RAB vai subir 5%, se ela vai fazer um acordo com o Osasco. Eles não querem saber de nada disso. O que acontece? Você vê essa destruição de valor, que para nós é bom, porque é oportunidade. Para quem olha mais longo prazo, você faz um preço melhor quando você vê essas distorções. Mas a questão política, né, as decisões políticas afetam muito. A Sabesp privada, ela tem um valor muito maior do que ela estatal, né? Ainda que seja um monopólio, mas com a nova lei a gente vai começar a ver concorrência nas regiões, e embora os ativos da Sabesp, os contratos delas são num duration relativamente longo, eles foram recém-renovados, né? Então, em tese, nas áreas que ela já atua, você só vai começar a ter concorrência daqui a 16, 20, 25 anos, né? Você imagina que ela, como empresa, ela vai até para leilões em áreas próximas, ou nas renovações, ela vai precisar ficar mais competitiva, porque senão vai começar a ter clusters de empresas privadas que vão ganhando musculatura, e na hora que chegar na porta dela, eles vão entrar também. Então, quer dizer, ela hoje tem uma vantagem competitiva natural, que ela já tem um cash flow, tem o conhecimento, tem os técnicos, enfim, ela tem uma facilidade, mas precisa ser mais rentável para ela poder bidar melhor as concessões e levar, né, o que for ter. Rafa, são agora 4 horas e 54 minutos, a gente já está caminhando para um fechamento de mercado nessa semana turbulenta, né? Vamos ver como é que está a situação então nessa sexta-feira. Perfeito, Hanna. Bom, o Ibovespa nesse momento, tem até uma refrescada aqui na nossa página, aqui, né? Ele está operando em alta de 0,85% a 118.159 pontos. Se a gente puder dar uma olhada agora no Profit Pro da Nelogica aqui, né? O nosso mapa de calor, a Sabesp realmente a maior alta do dia aí, disparada aí, né? A gente vê um mapa quase inteiro no verdinho aí, um mapa que a gente não viu a semana inteira, né? Então Sabesp subindo 10,25%, Dux 4,6%, Equatorial 4,19%, né? 1%, EcoRodovias 4,3%. A Pivida, CCR subindo também mais de 4%. Depois vem Banco Inter, Grupo Notre Dame Intermédica, Sul América, CVC, Klabin, subindo mais de 3% nesse momento. Cogna Educação, Gol, Azul, Localweb, Eneva e Fleury, juntamente com CEMIG, Energias do Brasil, né, EDP, e também Suzano, subindo mais de 2%. Esse ranking que ainda né, compartilhado também com Hering, VEG, BR Malls, Braskem, Vivo Telefônica, Ambev, TOTOS, Iguatemi, CPFL, Ezetec, Embraer, Qualicorp, Açaí, Engie Energia, Carrefour, Raia Drogasil, Locamérica, Marfrig. É muita empresa, Hanna, Ultrapar, Copel, posso ficar aqui até amanhã. IRB, Multiplan, TIM, enfim. Hoje o cenário tá bonito, né, Rafa? Na segunda-feira eu vim, né, vestida de vermelho, né? A Paula Moraes veio com a calça vermelha, a situação realmente não estava muito boa, a gente estava combinando, né, com esse mapa. Exatamente, mas eu queria até fazer aqui um disclaimer, viu? Eu falei que aqui era a Engie, não, Engie essa daqui, Energisa essa daqui, tá feito aí o erro antes das pessoas começarem a falar também no nosso chat, aí certeza que a gente já deve ter falado. Também tem Natura, Americanas SA voltando a subir, né? Americanas SA 3 subindo depois de muitas quedas seguidas, né? Ipera Pharma, JHSF, realmente uma alta hoje bastante conjunta no mercado, que teve aqui alguns vermelhinhos aqui pequenos, tá vendo aqui a Natura caindo 1,14%, é a maior queda, do dia, né? Mas você vê, 1,14% de queda como a maior queda é um cenário excelente, né, Hanna? A gente viu essa semana, na verdade, com altas que não chegavam a 1%, né? Tinha uma ou outra ação que batia ali, mas também era muito difícil. Hoje, o cenário completamente contrário aí, talvez aí uma correção depois de tanta queda nessa semana, né, Hanna? Com certeza, Rafa, é uma alegria, né, para o investidor, um respiro aí depois de uma semana de fortes emoções. Obrigada, Rafa. Vamos dar continuidade aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o nosso primeiro convidado, o Matheus Messias, analista da Inside Research, para comentar o cenário do mercado com a gente. Matheus, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui no nosso BMC Now. Boa tarde. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com vocês, sempre falando um pouco sobre o mercado aí para o pessoal.
Vamos que vamos então, já sabe como é o esquema aqui, você pode ficar muito à vontade aqui na conversa, né? A gente vai fazendo um bate-papo, eu, você com o Rafa também, pode ficar muito à vontade aqui. Vamos começar então, né? Eu queria saber como é que você tem visto esse Ibovespa que tem operado na casa dos 117 mil pontos, né? Chegou a cair bastante, chegou nos 114 mil pontos aí durante a semana. Como é que você enxerga o cenário aí do índice brasileiro? Olha, para falar a verdade, eu estava até pensando analisando a respeito disso ontem, né? Eu cubro o setor de tech, tanto no Brasil quanto fora. O setor de tech tem apanhado bastante nesses últimos tempos, né? Com rotation de carteira. E eu entendia que a gente estava, algum tempo atrás, numa situação muito parecida com o que a gente estava no início de 2020, quando existia um otimismo no mercado que não era justificado, né? Então, quando a gente olhava para frente, a gente não conseguia, pelo menos eu, não conseguia entender um otimismo que fosse justificado. Óbvio que depois veio a pandemia, que era algo completamente imprevisível, e acabou chancelando isso. Então, o Ibovespa, algum tempo atrás, estava flertando com os mesmos patamares lá do início de 2020, e o cenário que a gente enxergava para frente não era tão lindo assim, né? E é óbvio que retomada de economia, vacinação, algumas coisas tomaram conta do mercado. Mês de março ali, abril, o Ibovespa andou muito bem, mas uma hora a gente tem que cair na realidade, e eu acho que isso não é nada mais do que um ajuste, né? Hoje, agora, analisando aí, a gente vê um risco político, fiscal no Brasil um pouco maior, a gente vê uma confusão que já vem se arrastando no cenário político brasileiro. A gente está vendo aí uma possível, que foi o que acho que desencadeou principalmente isso, uma fala do Fed aí, do governo americano, dando uma possível indicação de menos estímulos e tal. Então tudo isso foram esses somatórios que foram fazendo ter esse ajuste para baixo. Então para a gente não é nenhuma novidade, né? Para falar a verdade, aqui dentro da casa a gente prefere até mesmo olhar mais as empresas e operações de fato, do que de fato ficar tentando entender qual que é o momento do mercado, né? Uhum. E eu queria também falar com você em relação a falar um pouquinho desse movimento das empresas de tecnologia do Brasil, né? Que você falou que você sempre está acompanhando. Queria saber um pouco se o setor foi bem descontado aí nos últimos dias. Como é que você enxerga o setor atualmente aqui no Brasil? Olha, vamos lá. Primeiro, falando um pouco dessa queda, né? Nos últimos dias, para quem tinha empresa de tecnologia, viu que as quedas foram até mais expressivas do que as quedas de outras empresas no Ibovespa. Isso, na minha visão, se dá por dois fatores. O primeiro é que num cenário de pandemia que a gente viveu ano passado, na minha visão, teve uma excitação em relação às empresas de tecnologia. Se a gente olha hoje para o mercado, praticamente quase que todas elas, tirando o TOTVS, Sinqia e algumas outras ali, estão atreladas ou à infraestrutura ou até mesmo diretamente ao e-commerce, né, que foi um segmento muito beneficiado pela pandemia. E isso fez ali, com juros baixos, um apetite por risco, você acaba entrando em empresas que vinham realmente apresentando crescimento em números operacionais, só que chega uma hora que esse apetite já não é justificável pelos próprios números das companhias, né? E aí, quando a gente começa a se desenhar um cenário um pouco mais conturbado, que é o que a gente está vendo agora a nível mundial, em nível Brasil, e aí a gente acaba tendo uma vacinação, algumas empresas que têm um fluxo de caixa um pouco mais desenhado que já são lucrativas, que vão retomar suas operações. Então, assim, na minha visão, isso não passa de uma rotação de carteira por tema, né? Então, o tema da pandemia, empresas tech, o tema de recuperação. Então, o mercado, às vezes, muito direcionado por temas, né? E agora o tema da vez não é a empresa tech, né? Matheus, isso quer dizer que as empresas são ruins, que as empresas não estão dando resultado? Não.
É claro que quando você vai investir nesse tipo de empresa, você tem que ter o perfil, você tem que entender que tipo de empresa você está investindo. Um perfil de empresa tech não é a mesma coisa que você investir em Vale, não é a mesma que você investir em Klabin, em uma CCR. O fluxo de caixa, a forma que você analisa, os indicadores que têm importância nisso, né? E aí, o que acontece? Algumas empresas, mesmo sendo empresas novas, empresas de crescimento, têm apresentado alguns resultados sólidos, então são empresas operacionalmente rentáveis, apresentam crescimento de lucro por ação, apresentam fluxo de caixa operacional positivo e crescente, né? E algumas delas eu acho até injustificável essa queda. Mas eu acredito que é reflexo de um movimento normal no mercado. Vamos voltar lá para a bolha de 2001. É isso, né? Quer dizer que todas as empresas tech de 2001 que existiam em 2001 não valiam nada? E pelo contrário, a gente tem Netflix, a gente tem Microsoft, a gente tem Amazon, aí para provar que não. Mas essa excitação, essa busca por temas no mercado cria essas volatilidades, e eu entendo que isso é mais do que nada mais do que um ajuste aí, e a busca de um outro tema que não sejam as techs, e aí acaba tendo o Guilherme Ache da Esquadra até comentou numa matéria recentemente de que realmente houve um estouro de uma bolha, né? Óbvio que não uma bolha gigantesca, mas uma pequena bolha que foi formada, principalmente por conta da pandemia, e eu concordo com ele nesse sentido. Perfeito. Agora, Matheus, eu queria lhe perguntar sobre a Localweb, né? Porque aqui o grande GeoHunt chegou pra gente e falou assim, ó: cheguei cedo do trabalho hoje só para ser o primeiro. Por favor, falem da Localweb. Estou comprado a R$ 21,50 aqui, o grande GeoHunt. Já que a gente está falando do setor de tecnologia, eu falei, vamos falar de Localweb então, né? Localweb que está bastante volátil ultimamente, né? Nos últimos dias. Hoje está aí numa alta, né? Hoje, fechando aqui numa alta, vou até olhar aqui no nosso Profit Pro, né? Aqui, ó, uma alta de 2,71%. O que você pensa sobre o case da Localweb aqui no Brasil, né? E você acha que a tecnologia ela tem um espaço aqui no Brasil igual avançou nos Estados Unidos, né? A Amazon, Google, enfim, Apple, para as pessoas poderem investir aqui dentro? Ou é outra lógica, outro mercado, outro tamanho de mercado? Olha, bom, vamos lá, né? Quando a gente compara cenário, setor tech Brasil e Estados Unidos, é incomparável, tá? A gente está falando de um ecossistema que privilegia muito mais as empresas de tecnologia americanas, como praticamente em quase todos os setores, mas a de tecnologia, eu consigo ver essa discrepância ainda maior. Então não dá para a gente esperar algo em nível dessas empresas de tech americana como no Brasil. Mas a gente tem uma visão muito positiva aqui para a Localweb, tá? Então, lembrando que a nossa visão aqui para a empresa sempre vai ser uma visão de longo prazo, tá? Não vou comentar aqui sobre como andou esse trimestre. É claro que a gente faz análise do trimestre para ver se a empresa está acompanhando aquilo que a gente acredita, o plano de negócios que ela propôs lá atrás, mas a nossa visão é sempre de longo prazo. Falando um pouco do trimestre, né? A empresa reportou aí alguns resultados acima daquilo que a gente esperava. Ela está com uma proposta muito forte de oferecer uma solução completa para os seus clientes, né? Principalmente pequenos e médios empreendedores aí, que dificilmente vão ter acesso à tecnologia de ponta para os seus negócios. Então eu vejo a Localweb muito bem posicionada para ser essa facilitadora, essa fornecedora, tá? Ela faz isso de maneira inorgânica, então, ou seja, através de aquisições. Ela continuou, né, fazendo essas aquisições. A gente acredita que o modelo de absorção dela, das adquiridas, é muito eficiente, o que a gente acha que é essencial, principalmente uma empresa que tem uma proposta de crescimento inorgânico, via aquisição. Ela tem que ter duas coisas: uma eficiência em encontrar novas oportunidades e colocar isso dentro de um pipeline de aquisição. E, mais do que isso, o desafio depois é fazer com que essas soluções sejam integradas às soluções da própria empresa, né? Para que isso de fato vire um benefício, crie valor para o cliente, e obviamente venha a melhorar as operações da empresa. E a empresa está conseguindo fazer isso com muita eficiência, e a gente vê a empresa criando um ecossistema que principalmente que a gente chama de cross-sell, né? Que é você conseguir fazer vendas casadas de várias soluções para o mesmo cliente. Isso aumenta a receita por cliente, isso fideliza o cliente, a dependência do cliente. A empresa tem investido
cada vez mais em modelos de segmentos de recorrência, né, o que também a gente vê com bons olhos. Hoje a gente tem uma visão positiva para a empresa, com hoje um preço justo aproximado de R$ 38,00, R$ 39,00 e com call de compra, tá? Perfeito, então, Matheus. Bom, eu queria agora perguntar um pouco para você sobre os resultados da Disney, né? A gente está tendo uma guerra do streaming aí há mais, acho que de uns 5 anos, né? E a Disney entrou com tudo aí, com Disney Plus, né? Com umas séries que parecem que são mini-filmes da Marvel, né? Que são absurdo, né? Um negócio de louco, assim, né? Enfim. E também a Netflix, que tem um padrão excelente também de produção, também tem a Amazon, enfim. Muita gente entrando nessa guerra do streaming. Como é que você viu os resultados da Disney que saíram na semana passada, enquanto a Netflix deu uma decepcionada no mercado? Você acha que agora a Disney passou o Netflix no streaming e o Netflix que tem que correr atrás? Bom, olha, isso é bastante interessante, né? Hoje, as grandes empresas, se a gente pegar aí as grandes empresas de tech, quase todas estão tentando entrar na plataforma de streaming, principalmente de conteúdo de vídeo, né? Então, a Apple lançando as suas soluções, a Disney, a Amazon já tinha o Prime Video, né? A HBO também, enfim. Muitas empresas hoje se atentaram para isso, né? Só comentando um pouco dessas duas empresas, porque eu acredito que são as que realmente apresentam maior força competitiva dentro desse cenário e desse setor, né? A Disney, o resultado veio em linha com aquilo que a gente esperava, tá? A Disney tem uma operação muito mais diversificada e robusta do que a Netflix, então ela tem uma operação muito forte em que ela chama de o segmento de parques, experiências e produtos, que é físico, né? Então sofreu muito ao longo da pandemia, com parques fechados, com lojas fechadas, então ela tomou um tombo bastante expressivo ao longo de 2020 nesse segmento. Mas justamente por ser uma empresa que tem uma fonte de receita diversificada, operações diversificadas, a gente gostou do resultado, porque a gente viu nitidamente o segmento de entretenimento segurando ali a empresa, né? Quando a gente fala da maior crise que a gente viu nos últimos anos, e a empresa, apesar de ter sofrido, e é claro que sofreu, não ter, por exemplo, o seu fluxo de caixa operacional negativado, então ela saiu ali de uma geração de fluxo de caixa operacional de 7 bi para 5 bi aproximadamente nesse cenário, mostra que ela tem uma resiliência, tá? Ainda mais quando boa parte das operações dela são físicas, como os parques, enfim, os restaurantes, as lojas, tá? Então a gente gostou muito dos resultados da Disney, claro que não foram maravilhosos, mas a gente também tem que entender o cenário. Dentro desse segmento de entretenimento e mídia, o que mais se destacou, obviamente, foi o Disney Plus, né? Que dobrou de tamanho. Então saiu de 57 milhões a base de assinantes pagantes deles para mais de 170 milhões, 116 milhões, desculpa. Então obviamente que a empresa se beneficiou disso. E aí ficou aquela comparação, né? Por exemplo, o Netflix teve uma grande aquisição na sua base de clientes em 2020, foi o pico, né, de aquisição líquida de clientes pagantes, né, na plataforma, mas agora em 2021 esse crescimento não está se mostrando tão expressivo. E isso é natural, obviamente, né? Então a gente está vendo duas empresas que foram impactadas, por mais que sejam concorrentes em um segmento, que foram impactadas de formas diferentes devido à pandemia, tá? Então as duas foram beneficiadas por seu crescimento no streaming, tanto Netflix quanto a Disney, só que a Netflix, por ser, vamos dizer assim, a marca líder dentro desse segmento, foi a que conseguiu capturar mais isso logo lá no início, em 2020, teve uma migração das pessoas para sua base. E a Disney, que não depende só disso, viu esse crescimento também, mas que está sendo mostrado um pouco mais agora, tá? Mas a gente gostou de ambos os resultados, tanto da Disney quanto da Netflix. Por mais que, de certa forma, tenha desagradado o mercado os resultados da Netflix, não desagradou a gente, porque a gente entende que não é nada mais do que um ajuste, e a gente consegue enxergar na Netflix, especialmente, uma vantagem competitiva muito forte em relação às outras empresas, como Apple, como Prime Video, como HBO, como a própria Disney.
E só para citar algumas delas, para não ficar muito longo aqui, a primeira delas primeiro, vale aquela máxima no mercado de quem chegou primeiro, se continuar sendo o melhor, vai permanecer na liderança, e a gente consegue enxergar isso no Netflix. Foi a primeira empresa que se aventurou nesse mercado de streaming e tem feito um trabalho excepcional nisso. Então, se ela continuar com esse crescimento, se ela continuar com esse trabalho que ela vem exercendo, principalmente de experiência do usuário, a gente entende que fica muito, muito difícil para as empresas que estão começando a entrar agora, por mais que tenham dinheiro, aí não é uma questão de capital, é uma questão de know-how, e a gente vê que o know-how, né, de como fazer as coisas funcionarem do Netflix é muito superior à das suas concorrentes. E segunda vantagem que a gente vê é o foco, né? Então a Disney, ela não é uma empresa de streaming, a Apple não é uma empresa de streaming, a Amazon não é uma empresa de streaming, a HBO não é uma empresa de streaming. Nenhuma delas tem um foco, tem o seu core business direcionado para isso. Então, se a gente parar para pensar que os executivos da Netflix estão 100% do tempo deles focados em criar conteúdos, em criar soluções de streaming, a gente vai entender que naturalmente, operacionalmente, essa empresa vai ter uma vantagem competitiva muito maior do que o CEO da Disney, que tem que se preocupar com parques, que tem que se preocupar com redes de TV, que tem que se preocupar em vender produto, e uma das frentes é o streaming, tá? E a mesma coisa a gente fala de Apple, de HBO, de Amazon. Então a gente acredita que quando a gente olha para o longo prazo, apesar de os resultados agora terem decepcionado o mercado, a gente consegue enxergar que, por longo prazo, o Netflix tem vantagem sim, e a gente acredita num crescimento exponencial para os próximos anos. A gente acha que a gente só está no começo ainda, dado o potencial que a gente enxerga para o modelo de negócios da Netflix. Tá? Perfeito. Agora, o Matheus, ainda sobre a história do streaming, né? A gente vê que a Amazon, por exemplo, igual você bem citou, né? O Amazon não é uma empresa de streaming, mas enfim, lançou o seu Amazon Prime Video, tem um Amazon Prime normal, tem também o Amazon de games, né? O Prime Games lá, que ele fica mais perto da pessoa que joga, né, videogame. E agora tem a Netflix entrando no mercado de streaming de jogos, né, para tablets e smartphones. Como é que você enxerga esse mercado? Você acha que eles estão tentando agora dar uma diversificada no portfólio para tentar bater aí a Amazon, né, dar uma mudada, aí, uma chacoalhada nesse mercado, ou é uma outra lógica de estratégia da empresa? Não, é exatamente isso, né? A empresa, uma qualidade que a gente vê na Netflix é de ser uma empresa que sempre busca antecipar as tendências e trazer e ser líder nesse mercado, né? Então ela fez isso com o streaming lá em 2007, né? Então, para quem não sabe, a Netflix existe desde 97. Né? Então ela não é uma empresa que surgiu há 13 anos atrás, 14 anos atrás. Muitas pessoas acham que a Netflix é uma empresa que surgiu junto com o Google. Não, ela já é uma empresa extremamente antiga que fazia locação, assinatura, né, de locação de DVD, de CD, de filmes, né. Então, em 2007, quando ela conseguiu vencer a Blockbuster ali, né, uma guerra de preço ali levou a Blockbuster a falir, logo depois que a empresa começou a ser rentável, o Reed Hastings viu que o próximo segmento, né, a próxima tendência do futuro seria o streaming de vídeo, e foi quando ele começou a investir pesadamente nisso, e hoje claramente a gente consegue ver que foi uma decisão acertada. E eu vejo o mesmo movimento aqui com a Netflix, tentando antecipar uma tendência. Eu acho, tá, que é um movimento ousado na Netflix. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para o passado, né, pegando outros players, porque a Netflix não está sendo a primeira a tentar fazer isso. E diferentemente de filmes, o nível de infraestrutura que você precisa ter, tanto por parte da provedora do streaming de games, quanto por parte do usuário, é muito mais robusta para que você tenha uma experiência legal. Tá? Então o filme, você não precisa ter uma experiência extremamente robusta para tanto distribuir esse filme, como para consumir esse filme. Quando a gente fala de games, isso muda de cenário, tá bom? Então, para você ter noção, empresas como o Google, como a Microsoft e como a Sony, que a gente está falando aí de players gigantescos, capitalizados, muito maiores do que a Netflix, não conseguiram avançar nesse mercado. Então, o Google chegou até a cancelar o Stadia,
que foi uma plataforma de streaming de games, eles não conseguiram emplacar isso. As plataformas da Sony, que foi o PlayStation Now, e as plataformas da Microsoft, que é o xCloud, também não conseguiram ir bem, tá? Justamente por conta dessa necessidade de investimento de muita infraestrutura para oferecer um serviço de qualidade. A única empresa que a gente tem visto agora que está conseguindo emplacar isso é a NVIDIA, com o GeForce Now. Mas por quê? Porque ela é uma empresa de infraestrutura de games. Então ela já tem todo o know-how para oferecer essa infraestrutura para os seus clientes. Cara, eu não sei, a Netflix só comentou, ela não deixou claro esse plano. Eu acho que não é algo simples. Talvez, na minha visão, ela devesse buscar parceria com uma empresa que já está conseguindo endereçar esse mercado, que não tem, talvez, a necessidade de concorrer, ou talvez até de transformar uma parceira. Eu acho que faz sentido, faz. Daqui 2, 3 anos isso vai sair, vai se tornar uma realidade que vai explodir? Talvez não. Mas eu acredito que para os próximos anos a gente vai ter tecnologia, infraestrutura suficiente para que isso seja uma realidade. E do que eu tenho visto de Netflix, eu acho que eles têm capacidade intelectual e operacional de entregar isso com qualidade para os clientes. Isso é mais uma fonte de receita, mais um driver de crescimento para a empresa. Tá? E, Matheus, só para a gente finalizar já aqui a nossa conversa, queria que você deixasse as suas considerações para os nossos telespectadores, do que eles podem esperar aí para a próxima semana, né, em relação ao índice e também aos setores que a gente comentou aqui. Bom, sinceramente eu não fico muito acompanhando o índice Bovespa, né? Eu acho que, como eu já disse, teve esse reajuste, um cenário um pouco mais nebuloso, não dá para saber como que vai caminhar tudo isso daqui para frente. Eu sempre gosto de olhar bastante, a gente na Inside aqui, a gente gasta bastante tempo olhando a operação de empresa, e falando um pouco aí do tema que foi aqui a nossa live, que é do tema de tecnologia, os investidores não se apavorarem com essas quedas, né? Você tem que ter esse estômago, você tem que olhar a empresa, tem que saber a proposta de valor que a empresa tem para os clientes. A gente olha isso aqui dentro, então a gente só olha essa oscilação de preço, oscilação de índice, para ver se a gente está com um mercado mais otimista do que o necessário ou mais pessimista do que o necessário, para identificar pontos de entrada ou de saída, enfim, comparar com o valuation que a gente tem das empresas aqui internamente. Então, a gente gosta de alguns modelos de negócios das empresas que sofreram bastante, então Localweb, como eu já disse, foram deles, Melius é outro deles, não cheguei a analisar profundamente, mas a ClearSale também tem um modelo de negócio que a gente acha interessante. Então, assim, o investidor às vezes está mais atento ao que a empresa realmente está fazendo, quais são os resultados dela, o que os gestores estão prometendo, e não se preocupar tanto com a oscilação do índice, vai cair, isso só para a gente só serve para saber se está no momento de comprar ou não a ação, tá bom? Perfeito, então, queria agradecer a sua participação aqui no nosso BMC Now, Matheus, espero que você volte mais vezes para fazer essas análises, conversar aqui com a gente, que os nossos telespectadores sempre gostam muito de acompanhar aqui, tá bom? Perfeito, muito obrigado pelo convite, um bom final de semana, Ana. Bom final de semana para você também. E a gente segue, então, aqui com o nosso BMC Now. São agora 5 horas e 20 minutos. Eu vou com ele, então, com o Rafa, que o mercado já fechou, né, Rafa? Vamos dar uma olhadinha aí como é que ficou a situação do índice nessa sexta. Exatamente, Hanna. Bom, são 5h20 agora, ainda tem 10 minutos de aftermarket aí, né? Até umas 6 horas. Pode acabar mudando pouca coisa, mas nesse momento o mercado está em alta de 0,76%, 118.053 pontos. A mínima do dia foi de 116.040 pontos, enquanto a máxima foi de 118.308 pontos. Entre as maiores altas do dia, a gente puder dar uma olhada aqui no Profit Pro da Anelógica, a gente tem aqui bastante alta aqui. Então vou dar 5 maiores altas, porque senão eu vou ficar aqui até 2030 dando nome de empresa para vocês. Eu acabei de fazer isso agora há pouco, então a gente vai dar aqui as 5 maiores. Então vamos lá. Sabesp subiu 10,86% hoje nessa sexta-feira. EcoRodovias, Edux e Sul América
juntamente com Apvida, subiram mais de 4% e CVC completou o top 5, o nosso top 5 do mercado financeiro, empatado com a Equatorial, com 3,9% aqui, ainda vai corrigir aqui, então a Equatorial vai fechar em quinto lugar aqui no nosso top 5 aí das 5 melhores ações do dia. Natura, Minerva, Lojas Renner, Bradesco e Magazine Luiza fecharam aí também como as quedas do dia aí, Natura sendo a maior queda do dia, com uma queda de 1,14%. O mercado hoje está praticamente fantástico, né, Hanna? Todo mundo fechando aí quase em alta, quedas muito pequenas também que podem dar bons momentos para compra para quem gosta dessas ações, né? Para quem gosta de Natura, por exemplo. Hoje foi um dia excelente, né? Porque a pessoa provavelmente não investe apenas em Natura, então ela deve ter feito algum dinheiro em algumas outras ações, enquanto a ação que ela gosta, por exemplo, ela pode ir lá e comprar mais ou não, enfim. Conta aí pra gente aí no chat como é que foi o dia do mercado aí pra vocês hoje, né, Hanna? É isso aí, né? Importante, Rafa, pessoal, as ações, as empresas terminarem na ala verdinha aí, né? É isso que o investidor gosta de acompanhar aí durante a sessão. Rafa, vamos seguir então aqui com o nosso BMC Now, trazendo mais informações. A empresa Pilgrim's Pride, controlada pela JBS nos Estados Unidos, precificou uma oferta de 900 milhões de dólares em notas sênior, sem garantia, com vencimento em 2032. Os títulos serão emitidos a 100% do valor principal agregado e terão um rendimento de 3,5%. Veja os detalhes na reportagem. Devido à forte demanda, o montante da emissão do plano inicial sofreu correção de 750 milhões de dólares, com parte do valor sendo utilizado para o pagamento de empréstimos e propósitos corporativos gerais. O movimento ocorre após a JBS ter anunciado que pretende fechar o capital da Pilgrim's Pride, a maior processadora de frango do Brasil, que já detém 80,21% das ações de emissão da companhia, aprovou na última semana a proposta enviada à empresa norte-americana para a aquisição da compra das ações em circulação por mais ou menos 26 dólares por ativo. De acordo com o comunicado, os recursos arrecadados serão utilizados para financiar a compra dos negócios de alimentos preparados e refeições da Kerry Foods no Reino Unido e na Irlanda. A empresa informou ainda que a venda de notas deve ser concluída no dia 2 de setembro. E a Alliar, Centro de Imagens por Diagnóstico, informou hoje que acionistas que detêm 50,2% das ações ordinárias da companhia assinaram um acordo que cria um bloco único para negociar esses ativos. De acordo com um documento divulgado pela empresa, dada a tendência em curso de consolidação e aceleração aí da indústria de saúde em geral no Brasil, vários investidores financeiros e estratégicos têm aí se manifestado interesse em avaliar uma potencial operação estratégica envolvendo a realização de investimento, direto ou indireto, na companhia. O Rafa tem os detalhes aí, tem as informações completas pra gente. Hanna, na segunda-feira a Redditor anunciou uma oferta pública de aquisição para adquirir a totalidade das ações da Alliar e desde então comprou 63 mil ações ordinárias da rede de laboratórios, elevando sua participação para 3,13%. Ontem, a gestora de Pátria vendeu cerca de 21% que detinha do valor para o empresário Nelson Tanuri. O bloco de acionistas pretende avaliar e negociar a melhor operação estratégica que atenda os interesses da empresa, de acordo com o documento publicado no site da CVM. Hanna. Obrigada, Rafa. E ainda, falando nesse setor, a Redditor anunciou a compra também da participação remanescente e passa a deter 100% do Hospital Aliança, localizado em Salvador, na Bahia. A rede informou nesta manhã que se tornou a controladora da totalidade do capital social do hospital e a empresa, que já detinha 80% da instituição, adquiriu outros 20% remanescentes por 350 milhões de reais. Somando os valores, a Redditor pagou 1 bilhão e 150 milhões de reais pelo hospital. A aquisição foi feita pela afiliada do Hospital Esperança e, segundo fato relevante, a previsão da receita para o Hospital Aliança em 2022 é de cerca de 700 milhões de reais.
Seguindo aqui com o nosso giro, 5 horas e 26 minutos, a CEMIG, uma das principais concessionárias de energia elétrica do Brasil, informou que vai investir em projetos de geração renovável. O Rafa tem as informações também pra gente. Hanna, a Companhia Energética de Minas Gerais espera para os próximos meses a retomada de investimentos em empreendimentos próprios de geração de energia renovável, um dos principais pilares do seu plano estratégico até 2025. De acordo com a Companhia Mineira, o cenário econômico com um pouco mais de estabilidade, a cotação do dólar mais baixa e o patamar do preço do aço mais equilibrado criam ali condições mais propícias para permitir esses investimentos. Até 2025, a CEMIG planeja investir cerca de 22 bilhões e meio de reais em seus negócios. Desse total, 5 bilhões e meio devem ser direcionados a novos projetos ou aquisições em geração e transmissão de energia. Além disso, a companhia aportará mais de 1 bilhão de reais em geração distribuída, uma modalidade que envolve pequenas usinas solares para atender o consumo de empresas e residências. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações. E a empresa Ultragaz, uma das mais tradicionais distribuidoras de gás de cozinha no país, anunciou um novo plano de estratégia comercial de olho nas oportunidades de negócio que surgirão com a transição energética. A empresa que oferece GLP engarrafado do país adotou uma nova identidade visual, atualizando a estratégia de longo prazo e se prepara para oferecer um leque de opções aos clientes que pode incluir o gás natural. De acordo com a distribuidora, o objetivo da companhia é fazer uma conexão com o mercado final através da sua extensa rede de revendas, explorando oportunidades que devem se materializar entre 2 e 5 anos com a abertura de mercado de gás natural. E a Vibra Energia, a nova marca corporativa da BR Distribuidora, espera levantar cerca de 1 bilhão de reais com o enxugamento dos seus ativos logísticos. Rafa, a intenção da empresa é se desfazer de 20 a 25 ativos, dentre os 95 detidos pela empresa, né? Explica aí pra gente. Hanna, no mercado automotivo, a companhia continuará utilizando a BR como identidade visual e símbolo da sua rede de 8 mil postos de combustíveis, além das marcas Lubrax no mercado de lubrificantes, BR Mania nas lojas de conveniência e BR Aviation nos aeroportos. De acordo com o grupo, o vínculo com a Petrobras, sua principal parceira comercial, deverá ser mantido. A Vibra apresentará, no dia 1º de setembro, um novo plano estratégico para lidar com o movimento de transição energética para uma economia de baixo carbono. Para os novos negócios que virão nesse reposicionamento, a ideia é se apresentar com a nova marca, criada pela Tátil Design. O valor do contrato ainda não foi divulgado ao mercado aí pelas partes. Hanna. Obrigada, Rafa. A Caixa Seguridade aprovou o início do processo seletivo para a escolha da seguradora que poderá oferecer apólices no seguro habitacional nos canais de distribuição da Caixa. A empresa será uma segunda opção para os mutuários, já que a lei determina que pelo menos 2 seguradoras sejam apresentadas para os clientes. Seguindo aqui com mais informações, agora falando sobre a Gerdau, que aprovou aí a reorganização societária envolvendo a sua subsidiária mexicana Sidertul e também das suas sociedades, aí acertando as suas empresas que têm localização no México. É isso, Rafa? O Rafa tem mais informações aí dessa negociação para passar para a gente aqui. Hanna, a reorganização societária aprovada pelo Conselho de Administração envolve a incorporação das empresas e faz parte do processo de reorganização e simplificação da estrutura societária no México. O objetivo é fortalecer a estrutura financeira da Gerdau Corsa com a redução da alavancagem e das despesas financeiras, centralizando as principais atividades do negócio, gerando uma maior eficiência operacional das sociedades envolvidas. O Grupo Córdova vai adquirir cerca de 16,84% do capital social da Sidertul, no montante de 92 milhões de dólares, a fim de equalizar sua participação acionária no capital social da Gerdau Corsa após a incorporação.
Com a aquisição, a Gerdau S.A. vai aumentar indiretamente a sua participação no capital social da Gerdau Corsa de 70% para 75%, mantendo-se o controle compartilhado da Gerdau Corsa com o Grupo Córdova. Adicionalmente, a reorganização societária vai reforçar o compromisso das companhias com suas operações no México, uma geografia importante e estratégica dentro da sua visão de longo prazo. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações aí para os nossos telespectadores. E falando agora de Mercado Pago, né, braço do Mercado Livre, que anunciou que vai ampliar a oferta de crédito e começou a oferecer a possibilidade dos clientes solicitarem empréstimos pela plataforma. O negócio começou a operar nos últimos dias e será fundamental para a companhia aumentar a sua carteira de crédito e trazer mais vendedores para o ecossistema financeiro. Até agora, a empresa já emprestou mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais para os seus clientes. Anteriormente, o Mercado Pago apenas concedia empréstimos só para clientes com algum tipo de crédito pré-aprovado pela empresa. Agora, de acordo com o grupo, qualquer pessoa pode solicitar o crédito, obtendo respostas em até 2 dias. A nova estratégia chega em um momento em que o Open Banking começa a dar os seus primeiros passos aqui no Brasil. Eu vou voltar então agora com o Rafa, que tem mais informações, né, Rafa, sobre o setor de tecnologia. Hanna, notícia sobre o Elon Musk. Aí, o presidente executivo da Tesla anunciou que a montadora de carros elétricos deve lançar em 2022 um protótipo de robô humanoide para fazer trabalhos perigosos e repetitivos que as pessoas não gostam de fazer. Durante o evento do Dia da Inteligência Artificial da Tesla, o empresário afirmou que o robô, que terá 1,72 m de altura, será capaz de executar tarefas como, por exemplo, prender parafusos a carros com uma chave inglesa ou fazer compras no supermercado. Em meio a uma crise global com a escassez de materiais para a produção, Musk enfatizou que o robô teria profundas implicações à economia. Eu queria pedir ao pessoal de casa aí, o que vocês usariam o robô do Elon Musk para fazer coisas que vocês não gostam? Tem alguma coisa, Hanna? Você gosta de ir no supermercado, por exemplo? Olha, Rafa, graças a Deus a gente já tem a tecnologia hoje de conseguir fazer algumas compras, né, do dia a dia aí virtualmente, mas tem algumas coisinhas que, confesso, vou deixar em segredo, mas eu gostaria de... Vou até fazer minha lista, hein? Isso daí vale até uma terapia. Gostaria de ter um robô aí que fizesse coisas que a gente repete tanto, né, durante o dia. Então já fica também um convite aí para os nossos telespectadores. Comentem aí no nosso chat o que vocês gostariam de ver com essa tecnologia. A gente sempre de olho aqui nas novidades do futuro, né, Rafa? Exatamente. Vamos dar continuidade então, né? Vamos seguir aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o nosso segundo convidado do dia, o Vitor Paganini, analista CNPIP da Quantse, que vai fazer a leitura aí do dia com a gente. Vitor, primeiramente, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Rafa. Sempre um prazer estar aí no BMC. Acho que minha terceira vez aqui. Eu não estou conseguindo. Você está conseguindo me ouvir, Vitor? Não sei se você está mutado aí no seu computador. Acho que agora está quase indo. Vou até pedir para produção aqui o nosso grande Leonardo, que sempre puxa a nossa orelha aqui, para ver se está tudo ok, né? Eu não estou conseguindo ouvir ele. Eu não sei se daqui a pouquinho a gente volta com ele. Você consegue me ouvir, Vitor? Tá. Consigo? Opa, agora sim, agora deu tudo certo. Vamos começar agora então. Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Excelente voz, inclusive. Muito bom. Vamos sextar aqui na análise dos gráficos tão pedidos pelos nossos telespectadores, que já começaram a mandar... Opa, o ponto caiu aqui, mas a gente conserta isso bem rapidinho. Os nossos telespectadores já começaram a mandar aqui as empresas, mas eu já queria pedir para o pessoal mandar bastante empresa para a gente analisar aqui com o Vitor, né, que a gente tem tempo ainda. Vitor, vamos começar então olhando, né, Ibovespa, se você quiser já compartilhar a sua tela com a gente, para o pessoal conseguir, a gente também entender a sua explicação. Vamos lá. Estão conseguindo ver aí? Confirmam para Opa, agora tá aparecendo sim. Aqui. Opa, vamos começar então, pessoal, perfeito. Né, todos nós sabemos aí, Ibovespa ativo em forte tendência de baixa, né? Recentemente aí
com uma realização forte, já vem sentindo bastante, né, por toda essa queda acentuada, dada a distância das médias móveis, que a gente tem mais curtas aqui, de 9 períodos, exponencial de 21, né, então tudo isso aqui sugere para a gente um pullback, né, lembrando que se eu traçar a projeção de Fibonacci do último fundo até o último topo na faixa dos 130 mil pontos, a gente tem que basicamente ele corrigiu aí, digamos assim, retraiu cerca de 38,2% dessa pernada. Isso na análise técnica já não quer dizer mais uma correção saudável, né? Então a gente teve aí uma queda realmente acentuada, a tendência do Bovespa virou para baixo, né? E desde o padrão candlestick formado de ontem, parece que de fato encontramos um fundo, pelo menos a princípio, na região dos 114.800 mil pontos. Né? Então tivemos aí um pouco dos respiros no mercado, na sessão de ontem, na de hoje, né? Vem complementando isso aí, mas já chegando próximo também uma região de resistência, uma região truncada aqui, que tem a média móvel de 200 do diário que foi perdido, patamar importante que agora atua como uma região de resistência na faixa dos 118.700 e depois temos um possível outra resistência aqui como alvo na faixa dos 119.500 para todo esse movimento corretivo, tá? Mas a princípio um pullback dos mercados, um respiro dos mercados, mas o cenário continua nada agradável por aqui. Show? Perfeito, então, vamos começar aqui, né, Rafa, olhar as empresas. O grande, eu esqueci o nome dele, acho que foi o Geo Hunt, tinha pedido o Local Web, ele falou que ele já pediu bem no comecinho, né? Ele falou que voltou antes do trabalho aí, né, o nosso telespectador trabalhador aí, voltou antes do trabalho, só para ver a análise do Vitor Paganini aqui, não, né? Vamos lá. É uma análise excelente para esse programa. Manda bala, Vitor. Ó, Local Web é um ativo que fez uma movimentação interessante, né? Vinha caindo aí, né? Como todo o mercado, mas na realidade sentiu uma região de suporte aqui na faixa dos R$24. Chegou a perder, chegou a trabalhar abaixo, né? Bem abaixo das médias móveis, perdeu a média móvel de 200, mas já no movimento corretivo, né? Sente de novo essa região da resistência, né, dos R$24 e agora realmente parece que ganhou essa faixa. Então, se a gente trabalhar por um prazo semanal, a gente vai ver isso aqui presente em muitos ativos, né? Um movimento que parecia ser uma perda de um suporte importante para novas baixas, né? Mas uma grande trap, chamamos assim, que retoma aí, né? Faz um sinal de falso rompimento, retomando para a região de consolidação. Então, assim, sinal bem positivo para a Local Web essa retomada, né? Fechamento em martelo de semanal, volume financeiro bem acima da média móvel de 21 períodos por semanal, tá? E aqui o cenário já não parece um simples pullback, e sim realmente um cenário positivo aqui sobre um suporte. Já ganha a média móvel de 9 períodos, já mira ela para cima e realmente tem, né, próximos patamares de resistências para testar aqui na faixa dos 25,50. Perfeito, tá, então, Vitor. Bom, mais gente aqui mandando, então, ó, vamos lá, viu? Eu vou puxar lá de cima, aqui a galera tinha mandado a Mer 3, se você puder dar uma olhada pra gente aí. Americanas e que o cenário é um pouco mais negativo, né? Papel basicamente em queda livre, dentro de um canal de baixa, que a gente chama na análise técnica, né? Bem bonito aqui, segurando de fato nessa região. Vem sentir aqui, né, de fato, uma região de suporte na faixa dos R$38,50. Tá distante das médias móveis, a queda foi um pouco exagerada, né? E tá com toda a cara de que pelo menos faça um pullback saudável aqui até a faixa dos 42,50, onde está a média móvel mais curta de 9 períodos. Mas até então, a princípio, é só uma queda livre bem forte aí que sentiu de fato uma região de suporte, tá? Mas cenário bem negativo pro ativo ainda. Perfeito, então. Agora, Vitor, você pode dar uma olhada em Sabesp, por favor? Sabesp disparou hoje mais de 10%. Se não me engano, foi a maior alta do dia, né? Movimentou aí o mercado hoje, surpreendeu. Sabesp é uma movimentação bem interessante. Sabesp é uma movimentação muito interessante, muito por conta desse possível, né, especulação de privatização. Acho que saiu alguma coisa ali do Rodrigo Maia falando, né, e realmente veio aí a subir forte, cerca de pouco mais de 10%, né, isso, 10,86%. Também estava num contexto bem baixista dentro de um canal de baixa, mas hoje realmente com, né, esse candle bem comprador aí já rompe a linha de tendência de baixa, topo desse canal, né, e já vem testar aqui uma região de resistência na faixa dos 36,55, tá? Até pelo padrão semanal, a gente consegue ver aqui também a mesma percepção de Local Web.
parecia que ia realmente fazer um pivô de baixa para baixo dessa região aqui dos 36,55, mas já, né, num sinal aqui de trap, chamamos assim, de um falso rompimento, e volta a sentir essa região como suporte. Então a perspectiva aqui volta a ser positiva para a Sabesp, né? Aí tudo indica que ela pode segurar de fato nessa região dos 36,55, e caso isso ocorra, ela tem possíveis patamares para atingir na faixa aí dos R$ 39,00 pelo semanal, e pelo diário uma primeira região de resistência na faixa dos 38,50, tá? Perfeito, ó, vamos seguir aqui. Rafa, você lembra quem é que estava aqui, que eu dei uma olhadinha? Não, teve bastante lista, gente aqui na frente, pra gente seguir a nossa ordem, né, pra gente não ter a nossa orelha puxada aí. Não, com certeza. Bom, então tinha sido o Americanas SA3 com o grande professor Lucas Esmeraldo, que inclusive adora criptomoedas, daqui a pouco tem Crypto News chegando na área aí às 6 horas da tarde. Depois, vamos lá, boa tarde, BMC News, boa tarde, BMC News, boa tarde a todos que mandaram boa tarde. E para quem mandou também, uma excelente tarde aí para vocês. O Rui das Neves mandando CXSE3, Caixa Seguridade, Vitor. Caixa Seguridade, vamos lá. Caixa Seguridade também, né, um movimento de baixa, papel aí que vem trabalhando, inclusive dentro de um contextozinho de canal. Tem alguma coisa nessa faixa aqui, né? Perdeu uma região de suporte, que agora trabalha como resistência, na faixa dos 10,30, e vem fazendo um movimento, né, descendente, aí, topos e fundos descendentes. Pelo semanal, apesar de uma sombra inferior que o ativo faz, precisa de fato se provar acima da região dos 10,30 para que o cenário volte a ficar positivo, tá? Tá certo, então... Seria a próxima região de resistência aí para o ativo. Perfeito. Vamos seguir então aqui com a nossa lista, né? Bom, tem bastante aqui. O Lambert Souza citou aqui sobre SHUL4, SHUL4. SHUL4. SHUL4, papel que vinha de uma forte tendência de alta, estava no movimento de consolidação sobre topo, né? E recentemente veio aí para perder essa consolidação, né? Já fazendo um movimento baixista aqui no diário. Também temos a presença de um canal de baixa, dá para ser traçado aqui, inclusive. Deixa eu só um segundinho para traçar, dá para ser traçado, né? O movimento corretivo realmente pede a região do suporte, que tinha na faixa dos 9,50, agora fazendo um pullback, né, com essa região trabalhando como uma resistência. Precisa de fato, né, para voltar uma perspectiva compradora para o ativo, superar a região aí confirmada dos 9,50. Do contrário, né, curtíssimo prazo, tendência de baixa. Tá? Bom, agora também temos aqui o Sérgio Grossi perguntando sobre Via 3. Via 3. Via Varejo que mudou aí de código recentemente. Vai ser difícil se esquecer da Vevar, hein? Vevar, ação com holofote aí. Esse aí ficou muito... Via 3. Vamos lá, Via Varejo também, né, um movimento de queda bem acentuado aí, né, sentindo todo esse pullback aí dos últimos 2 sessões do mercado, fez um movimento corretivo rumo à média móvel de 9 do diário, mas até então aqui o papel continua bem feio, a tendência de baixa, e o único sinal que a gente tem aqui é de basicamente um pullback para que novas quedas possam ocorrer. O cenário melhora um pouco mais caso seja superada a região dos 11,60, que tem uma resistência, tá bom? Bom, agora tem mais gente aqui mandando coisa. Nossa, agora tem bastante gente. Bom, o Emerson Duarte perguntando se você pode analisar o BDR da Netflix, NFLX34. NFLX34. Será que tem aí? Olha só a volatilidade do BDR da Netflix. Tá? Papel aqui, tendência de curtíssimo prazo em alta, canalzinho de alta, está trabalhando, testou uma região de patamar de topo desse canal, perspectiva positiva de curtíssimo prazo, mas eu atento aqui para esse papel, né? Até uma BDR é um pouco mais difícil, até por conta da liquidez a gente dá um parecer mais gráfico um pouco mais claro, mas atento já para uma região de resistência dessa faixa aqui dos 60 com 20, 60 com 30. Precisa se provar de fato acima disso aqui, fazer um rompimento, de repente caso rompa, possa estar duplicando esse canal para estar vindo buscar aí patamares próximos a antigas regiões de topo localizadas aí atualmente na faixa dos 63, 64 reais, tá? Mas perspectiva de curtíssimo prazo do ativo positivo.
Tá certo, então. Bom, agora aí tem aqui uma tal de Hanna Mesquita Beltrão mandando aqui. Pessoal, mandem as perguntas que vocês querem que o Vitor Paganini analise. Uma carinha feliz aqui. A gente tem que pedir, né? Senão, já sabe como é o esquema. A gente falou ontem que a gente está seguindo... Estamos seguindo invictos aqui, sem nenhuma bronca de nenhum telespectador. Então, a gente está dando certo aí, né? Tá dando certo. 3 semanas seguindo a filhinha aqui do Poupa Tempo do mercado financeiro. É isso. Bom, o Helder aqui perguntando sobre MYPK3 aqui. Como sempre, o Helder perguntando de Ocp e Maxion. Você puder analisar para a gente, por favor. Vamos lá. Maxion, né, papel também fez um movimento corretivo. Junto com toda essa queda da bolsa, emplacou uma tendênciazinha de baixa, sentia umas regiões de resistência, mas agora já faz um padrão que parece aí, né, um 9.1 de compra, que foi confirmado hoje, né, que é quando basicamente você tem um candle comprador que rompe essa média móvel de 9, vira ela para cima e em seguida, né, você tem a superação da máxima. Tá? Então a perspectiva aqui começa a voltar a ser positiva para a Maxion. É uma região bem truncada, de bastante resistência, né, nessa faixa aqui dos... R$15, né, já tem a primeira resistência, mas de fato começa aí a ter um viés que volta a ser positivo e não só a princípio um pullback. Tá? Sinal do semanal também deixado interessante, uma longa sombra inferior e, né, pode ser que de fato, se continue positivo, venha testar a faixa aí dos R$15, 15,30, para depois voltar aí numa resistência que tem importante na faixa dos 16,40, tá? Então tá aí, ó, MYPK3 aí pro Helder. Agora o Jamerson Félix Lima perguntando sobre Cash 3. Cash 3, ação da Melius. Cash 3. Vamos lá. O diário aqui. Cash 3, né, o papel aí que vinha em forte tendência de alta. Teve um pivôzinho de semanal aqui nessa região. Emplacou desde então a forte tendência. E aí vem corrigindo basicamente... Deixa eu só reprojetar isso aqui. Para ver se é só um movimento de correção saudável. Isso, e vem corrigir de fato 50% aí, né, da retração de Fibonacci de toda a pernada de alta que o ativo emplacou desde que basicamente abriu o capital na bolsa. Tá? Então, emplacou a tendência de baixa de curtíssimo prazo, juntamente aí com a realização um pouco maior da bolsa, encontrou uma região aqui de suporte importantíssimo para Cash 3 na faixa dos R$42. Tá? E precisa de fato, para voltar a ter uma perspectiva um pouco mais interessante, superar aqui em fechamento a faixa dos R$50, 50,50. Tá certo, então... Tendência de baixo de curtíssimo prazo. Perfeito, então tá aí pro grande Jamerson Félix Lima. Agora o Geo Hunt perguntando sobre Home 3. Home 3. Home 3. O índice Home aí. Home 3 também é um pouco parecido com os demais papéis aí que eu analisei. Né, papel aí que vinha da tendênciazinha de baixa, perdeu uma região de suporte, que agora trabalha como resistência na faixa dos R$24, R$25. Faz um movimento corretivo, parece querer, né, retomar a média móvel aí de 200 períodos, a média móvel de 9 já vira para cima. Né, e aí a gente pode esperar que de repente venha um pullback um pouco mais acentuado até essa faixa aqui dos R$24. Se romper os R$24, temos uma outra média móvel aqui de 50, provavelmente o cenário pode ficar um pouco mais positivo. Né? Atento um pouco aqui para o volume financeiro, que está bem abaixo da média móvel, então pode ainda sinalizar um pullback. Pelo semanal também deixa um padrão aí, uma sombra inferior sobre a média móvel. Tá? Precisa de fato voltar para cima da região dos R$25. Mas você vê, Rafa, muitos papéis aí nessa configuração, né? Tiveram uma forte queda. Sim. Pelo diário, às vezes você vê uma tendência de baixa muito clara, mas pelo semanal parece ter encontrado fundo. Alguns indicadores também que são antecessores aí de tendência mostrando sobrevenda, né? Que é quando há uma exaustividade aí, né, da força vendedora e, né, sinalizando aí a possível retomada, um possível fundo. É bem parecido aí com o cenário do Ibovespa. Então ficar bem atento aí em estar também não só olhando o diário, mas estar olhando o semanal nesse momento da bolsa, dos ativos. Tá certo, então, Vitor. Bom, vamos pegar aqui mais gente mandando aqui. O Helder perguntando sobre Eletrobras, Elet 3. A Elet 3 vinha de um canal de alta também, né, emplacou uma correção, armou um pivô de baixa para baixo aqui da região dos 42,40, que tinha como suporte. Agora trabalha no movimento, né, baixista, corretivo, dentro de um canal de alta. Começou a encontrar alguma região
de suporte para os preços que seguraram aqui na faixa dos R$ 36,70, R$ 37 reais, mas até então um movimento corretivo de toda essa pernada de baixa aqui de curtíssimo prazo. Para que isso melhore, de fato, precisa aí haver a superação da média móvel de 9 períodos, né, para que de fato tenha aqui uma possível outra região de resistência ser buscada na faixa dos R$ 40, R$ 39,50. Temos outra aqui na faixa dos R$ 41 e depois a resistência ali, né, a grande resistência que era um suporte na faixa dos 42 e 32, tá? Semanal também, né, uma sombra inferior, sinalizando aí um pouco distante das médias móveis e vem sentindo de fato essa região de suporte. Então pode haver de fato aí um repique, um pullback um pouco maior rumo a essas médias móveis aqui que foram perdidas no semanal. Então bastante atenção. Tá? Perfeito, então, Vitor. Bom, ainda tem bastante gente. Eu ia falar já, ainda tem bastante gente, tempo. Olha como é que tá minha cabeça nesse fim da semana. Ainda tem muito tempo, gente. Então pode mandar bastante ticker aí que a gente tá aqui de olho. Bom, o Helder aqui perguntando sobre CPLE 11. CPLE 11 aí. Se puder analisar pra gente. Vamos lá. O papel da Copel Unit. Copel Unit, ativo que está bem bonito também. Ele não tem tanto dado histórico para a gente analisar como o CPLE6, que é outro papel, né, que é outro ticker da Copel aí que a gente faz essa análise, mas sim, testando um contexto aí já de resistência, precisa se firmar acima do patamar de máxima aí na faixa dos R$ 33. Hoje tentou sair, né, tentou confirmar esse rompimento, mas já deixa uma sombra superior aí e, né, provavelmente vai tentar um movimento um pouco mais acumulativo aí para que de fato venha esse rompimento, mas perspectiva bem positiva, tá? E tem uma região de suporte, primeiro aqui na faixa de 32,30, caso venha realizar um pouco mais, e depois uma próxima aqui na faixa dos R$ 32, tá? Cenário positivo para CPLE 11. Perfeito, então, Vitor. Bom, agora o Celso Costa tinha pedido a Eletrobras, a gente já falou de Eletrobras já. Aí o Rui das Neves mandou, ótimo, obrigado, ótimo é a sua presença aqui conosco, Rui das Neves. Bom, sempre acompanhando, né? O Wanderson Rodrigues, que mostra aí com aquela música, né? Quem acredita sempre alcança, porque ele mandou assim, a lista tá grande, mas Rente 3, chegou essa vez, Wanderson, olha só que maluquice. Rente 3 localiza. Fechou em alta ontem, né? Uma alta forte ontem e hoje, né, inclusive. Forte. Bom, Rente 3, né? Um papel aí que estava em tendência de alta, estava próximo a topo histórico, aí patamar de bastante, né, região de resistência, sentiu, né, como toda essa queda aí do mercado, vem trabalhando numa figura de um canal de baixa, né, realizando bastante, e realmente aí recentemente, como as duas últimas sessões do Ibovespa, parece ter encontrado fundo nessa faixa dos R$ 55. Então, né, nos últimos dias aí de alta fez um movimento corretivo, mas já vira a média móvel exponencial mais curta, aqui de 9 períodos para cima, né, sinalizando a possível retomada, já consegue romper essa linha de tendência de baixa do canal, e de fato aqui já não parece ser só uma configuração de um pullback de toda essa queda, e sim uma retomada para alta. Tá? Precisa de fato se firmar acima da faixa dos R$ 59 para que o cenário fique um pouco mais positivo. Pelo semanal também, reforçando aqui para o pessoal o que eu tenho visto bastante, da gente se pautar também por gráficos de semanais, o que parecia, né, um rompimento de baixa para além dessa região de suporte dos R$ 55, passa a ser um sinal em falso, uma trap, inclusive, né, um sinal de que os preços vão retomar para cima dos R$ 59. Então, até vendo pelo semanal, o volume financeiro bem acima da média, a perspectiva passa a ser positiva, volta a ser positiva para a Rente 3, tá? Tá certo, então. Agora, bom, vamos lá. O Lambert Souza tinha falado, ótimo, obrigado. Obrigado a sua audiência. Lambert, se quiser deixar já o curtir aqui, a gente agradece demais. O Totalizando TV pedindo Semig 4. Companhia aí de 4, outro papel aí que tá uma forte alta também, né, recentemente. Semig 4 também bem parecido, né? Um papel que fez uma movimentação corretiva, sentiu uma região de suporte na faixa dos 11,70, tinha uma média móvel de 200 períodos, ponto importante de suporte também, um pouco abaixo, né? E fez um movimento corretivo, já retomando toda essa faixa e aí recentemente está fazendo um rompimento de uma figurazinha de consolidação, né? Até um fundinho duplo um pouco mais torto, mas realmente, né, bem interessante aqui. O volume financeiro começou a crescer aí nos últimos dias pro ativo, e aqui realmente parece que
o ativo fica interessante novamente para uma compra e volta a querer ir buscar novas altas, tá? Então a gente tem a primeira região de resistência dos preços aqui já nessa faixa dos 12,40 e 12,50, né? E caso se firmem acima, pode de fato voltar a buscar aí antigas regiões de resistência na faixa dos R$13, tá bom? Perspectiva positiva. Tá, alerta também para o semanal, ó, rompimento interessante, tá? Se firmou acima da região de sombras que tinha, tá? Então... Perfeito, então. Bom, agora, aí a gente teve aqui o Emerson Duarte falando, vocês analisam BDRs, B3? Analisamos sim, analisamos o que você quiser. Mas se você quiser que a gente analise a escalação do Santos Futebol Clube, que ontem perdeu a classificação para o Libertar, e eu fiquei muito triste ontem, você pode mandar, que eu analiso. E olha, vai ser uma análise pessimista, viu? Tá vendo? Só, mentira, um beijo enorme aí para a equipe do Santos, que acabou, enfim, perdendo a classificação, aí fiquei muito triste. Bom, vamos lá. A Ana Lúcia Bicalho perguntando sobre Tesla 34, TSLA 34 aí. A Tesla aí do fundador Elon Musk, que agora vai colocar robô para fazer as tarefas que a gente não gosta em casa. Inclusive, o pessoal comentou aqui, né? A Ana Lúcia Bicalho, gostaria de um que, né, para lavar, passar, guardar as roupas, limpar. Já tem alguns, né, que já fazem Roomba, serviços, né? Tem o Roomba parecidos, né, que já a máquina também que já lava, passa, seca, só falta dobrar, colocar no guarda-roupa e tá tudo certo. Eu tenho um pequeno, né? Roomba. Eu tenho um pequeno Roomba e meu cachorro morre de medo dele. A minha gata também. Corre atrás. É um amor e ódio ali, exatamente. Mas a gente, né, vai dando um jeito. Vamos olhar a Tesla. Vamos olhar. Vamos lá. Tesla 34, né? Esse aqui é um BDR um pouco mais diferente, tem um pouco mais de liquidez pra gente fazer uma análise um pouco mais fidedigna e a tendência pro ativo é de alta, tá? No diário. Topos e fundos ascendentes, dentro de uma figura e de um canal de alta, precisando se firmar de fato na região de resistência que começa aqui na faixa dos 115,70. Tem um gapzinho que foi fechado nessa região e precisa de fato se firmar aqui para de repente, né, trabalhar dentro desse contexto de canal. Mas perspectiva sim positiva, acima das médias móveis, né, de 9 períodos, testando agora uma região de resistência. Caso haja superação, a gente pode trabalhar com esse canal. Possível outra região de resistência na faixa aqui dos 123, 124 reais, tá? Tendência de alta aqui pro ativo. Perfeito, ó, vamos seguir aqui a nossa listinha. Eu tô ficando perdida aqui. Eu subi para olhar o pessoal do... tá aqui, Ana Lúcia Bicalho. Subi para olhar lá em cima. O Rui das Neves pediu C1 SU34. Essa daí é pra gente C1 SU34. Né, aqui no nas nossas Meu Olimpíadas Deus, aqui, Rui das né? Neves mandando aqui o Credit Suisse. Aí que eu sabia de primeira, é claro. Eu não, lembrei aqui. Que olhei, fiquei assim, opa... Eu sabia. Um beijo enorme pro Credit Suisse aí, viu? Quando quiserem aparecer no BMC, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos lá. O papel tá com muita volatilidade aí, Vitor? Vamos lá. A questão nem de volatilidade, Rafa, né? Como eu falo, os papéis BDRs têm muito menos liquidez aqui. Não sei nem se é uma BDR, na realidade, DRN. Tem pouca liquidez, né? A gente costuma colocar aqui para análise técnica, pelo menos para a gente fazer alguma coisa fidedigna no ativo, teria que ter no mínimo 10 milhões, eu coloco assim, né? Então você vê que tem bastante buraco no gráfico, mas a gente consegue fazer uma análise aqui sim, né? Um papel que está tendo uma retomada vindo de a tendência de alta, né? Com a média móvel aqui de 9 períodos mais curta e as demais já viradas para cima, né? Os preços já trabalham acima das médias móveis, de fato sentindo uma região de resistência que começa aqui na faixa dos 27,80, né? Se passar dessa região, pode vir a testar aqui, tem um outro patamar aqui na faixa dos 28,50 e depois, posteriormente, aqui na faixa dos 29,40, tá? Mas precisa, de fato, se firmar acima dessa primeira região. Por enquanto, até de semanal mesmo, parece um movimento corretivo. Bom, já estamos chegando aqui perto do nosso encerramento aqui, mas a gente continua até onde der, né? Até o grande Leonardo ou o Júnior né, puxarem nossa orelha, né, Rani? Daqui a pouquinho o Léo já começa a falar. Mas, né, encerrou, gente, acabou. Não é nada que um excelente chopp não possa resolver também, né? Que eu possa pagar pro grande Ou um lanche, Júnior, né? Aqui, que o grande Léo aí é facilmente
influenciado a comer um belo uma marca de lanche, né? Sexta-feira, né, gente? Sextou aí no verdinho aí no nosso exatamente, querido Ibovespa, né? Quem sabe? O Fabrício Lima pedindo aqui Cirela, Ciri 3, por favor, Vitor. Ciri 3. Cirela. Setor todo de construção, forte queda, né, Rafa? Vamos lá, Cirela. Papel aí que perdeu uma região de suporte importante, que vinha na faixa dos R$21, realiza aí agora uma queda bem acentuada dentro de um canal de baixo, né, já é bem perceptível, e aqui recentemente, né, a movimentação de respiro do mercado, sentiu uma região que tinha como suporte na faixa dos R$17,70, R$18, que também era a base desse canal de baixa, né. Aqui tá bem distante ainda das médias móveis mais curtas, o que sugere pelo menos um repique. Por enquanto aqui qualquer movimentação de alta apreciativa deve ser encarada como um repique. O cenário melhora se a gente tiver a superação dessa linha de tendência de baixa aqui, com volume financeiro bem positivo, para que de fato volte aí a, né, conjecturar positivamente e buscar outras regiões de resistência. Mas aqui total tendência de baixa. Vou até analisar pelo semanal para ver se eu consigo fazer um parecer melhor. Sim, de fato aqui é um contexto parecido com o que a gente vem vendo nos ativos, né? Sente uma região extremamente importante de suporte depois dessa queda acentuada aí na faixa dos 17,80, onde tem uma média móvel de semanal de 200 períodos, que é muito importante, tá? Mas por enquanto apenas um pullback, um respiro de toda essa queda o ativo vem fazendo. Perfeito. E o Fabrício também pediu aqui Anima 3, ANIM3, por favor. Quase que um trava-língua, né, Rafa? Depois de RRRP3 ontem, me puxou. Alô, marqueteiros da B3. Alô, marqueteiros da B3. Não quebrem o apresentador aqui, pelo amor de Deus. Enfim. Vamos lá, ANIM 3, né? Um pouco parecido aí com Cirela, fez aí uma correção de todo esse movimento dentro de um canal de baixa, perdeu esse canal de baixa, e quando perde a gente consegue projetar, né, esse canal de baixa, chegou aí próximo ao fundo aí dessa projeção desse canal de baixa, onde também tinha a localização de um suporte relevante da faixa dos 9,25. Faz um pullback, né, retoma aí o reteste da faixa da média móvel exponencial do diário de 9 períodos, mas precisa de fato, para que esse cenário melhore pelo menos um pouco em relação aos comprados, superar a faixa dos 10,60, que tem outra importante resistência aí. E atento também novamente ao sinal aqui, cenário do semanal, né, que realmente veio uma queda bem acentuada, distante das médias móveis de semanal, e, né, testa aqui essa região de importantíssimo suporte da faixa dos 9,25, mas ainda então, até que não supere a faixa dos 10,60, ainda um pullback aí, um respiro de todo esse movimento bem vendedor no ativo. Perfeito, então, bom, agora mais gente aqui mandando coisa, o Helder falando thanks, o Jamerson Felix Lima, muito obrigado. Vamos lá, o Celso Costa perguntando sobre BBDC4, Banco do Brasil não, desculpa, Bradesco, olha só, Bradesco, ponta do BB que eu me enganei aqui, BBDC4 Bradesco. Vamos lá. Os bancos aí muito resilientes, tinham estado muito resilientes nos últimos dias com essa queda aí do Ibovespa, acho que foi, se não me engano aí, o setor que menos caiu, mas recentemente acabou cedendo também, né, não conseguiu segurar nessa região, e de fato, né, também no movimento corretivo de toda essa tendência, já numa tendência de baixa de curtíssimo prazo, dentro de um canalzinho de baixa, e também, né, como a maioria dos ativos, vem sentindo aqui uma região de enrosco que atua aí até então ainda como um suporte na faixa dos 22,60. Tem um ponto interessante aqui, e aí precisa definir de fato se, né, retoma essa região, se volta a, né, retestar as médias móveis, esse canal de alta aqui que tinha até mesmo de semanal e que foi perdido, tá? Mas também tem o encontro das médias móveis mais longas de 200 e de 50, que podem ser aí importantes pontos de suporte e, né, fundo aí para Bradesco, mas o cenário aqui é bem negativo ainda e uma tendência de baixa de curtíssimo prazo, tá bom? Tá bom, então. Bom, vamos seguir aqui, né? O Henrico Kirsch da Silva, você depois me confirma, Henrico, se é assim que fala seu sobrenome mesmo, falando assim, cheguei agora, já falaram de 1003? Não, ainda não falamos de 1003 não. Então a gente pode falar de 1003 aí com o grande Victor. Você pode analisar pra gente, Victor? 1003 IMC? A 1003, né? Movimentação bem forte aí.
deixa eu pegar, estamos aqui no diário, né? Estava corrigindo um canalzinho de baixa também, mas já, né? Ontem houve a superação desse canal de baixa, já confirmando esse 9,1 de compra hoje e realmente vindo corrigir bastante, né? Subindo bastante aí para um patamar que já, no meu ponto de vista, encontra-se uma resistência importante na faixa dos 3,80, tá? Então, cenário de semanal também atento, né? O que parecia ser um rompimento aqui dessa região de suporte dos 3,50, veio aí como um baita sinal em falso, né, já voltando para essa região, mas a gente tem que analisar aqui também que a tendência de semanal do papel é mais truncada, é mais de consolidação bem lateral, tá bom? Já testando aí um patamar de resistência que tem na faixa dos 3,80. Se passar daí, pode buscar novos alvos. Tá certo, então, Vitor. Bom, Vitor, já estamos chegando aqui no final do nosso programa. Se você puder voltar a sua câmera para a gente poder se despedir de você aqui. Muito obrigado pela análise hoje, né, Hanna? É isso aí, os nossos telespectadores gostam bastante, né? Mas eu tenho que colocar, né, aqui no chat. Eu peço bastante aqui, mas na hora que eu escrevo, que o pessoal vê lá, por extenso, começa aí a lista das ações aqui nas empresas para a gente analisar. Então é isso, né? Já queria agradecer aqui a sua participação, Vitor, sempre fazendo análises bem completas. Os nossos telespectadores gostam bastante. Então a gente, né, se vê aí numa próxima oportunidade, né? Com certeza, sempre que precisar, estou à disposição. E agradeço ao pessoal do BMC, agradeço a Hanna, agradeço ao Rafa. Tá? E vamos torcer para que esse mercado tenha achado o fundo e de fato volte aí a melhorar um pouco de conjectura. Nossa, com certeza, apesar aí das boas notícias nessa sexta-feira, depois de uma semana difícil, a gente espera que melhore ainda mais nessa próxima semana. Obrigada, Vitor, uma ótima noite para você e também um bom final de semana. Obrigada. E olha só, a gente já começou despedindo aqui do Vitor, mas antes eu queria ressaltar aqui, o Léo, né, que a gente fala tanto aqui, o Rui das Neves comentando aqui, Léo Gatonton, há boatos, hein? Há boatos, quem sabe aí um dia o Léo dá as caras aqui na frente das câmeras. Então é isso, né, Rafa? A gente já termina aí essa sexta-feira com bom humor, com alto astral, né? Terminou no verdinho aí boa parte das ações, então já queria começar me despedindo de você. Eu vou embora, mas você continua aqui, porque daqui a pouquinho tem Crypto News, é isso? Exatamente, Hanna, porque o Emerson Duarte falou assim, então vocês vão ter que analisar BTC USD, né, o par de Bitcoin com dólar. Então perfeito, Emerson, vamos analisar agora, daqui a 5 minutinhos, nem isso, a gente começa o Crypto News aqui com 3 convidados super especiais que tenho certeza que vocês vão adorar. E não vamos analisar só Bitcoin não, como a gente vai analisar as criptomoedas de games, aí a X-Infinity, que subiu mais de 5.000% esse ano. Será que ela está subindo bastante? Será que ela é uma bolha ou será que vale realmente a pena o investimento? Vocês vão conferir tudo aqui no Crypto News comigo. E bom fim de semana a todos, né, Hanna? É isso aí, Rafa, eu já vou me despedindo aqui. Então o BMC Now fica por aqui, né? Daqui a pouquinho tem Rafael Lara aqui comandando o Crypto News. Uma ótima sexta-feira para você e também um ótimo final de semana. A gente se encontra novamente na segunda-feira às 4h30 da tarde. Tchau, tchau.